alunos e alunas, professores e professoras e a todos que vão acompanhar mais uma aula para o primeiro termo do ensino fundamental dos anos finais. Aqui comigo, eu sou o professor Antônio de Geografia e aqui comigo o professor Carlos de História. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Antônio. Boa noite, estudantes, professores que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. Mais uma aula de História e Geografia. Bom, vamos aí acompanhar aí, vamos ver o tema da aula, né? O tema da aula hoje é Comunidades Tradicionais da América Latina, Localização e Costumes. Tá? As habilidades que nós vamos trabalhar hoje, elas fazem parte aí do currículo do Estado de São Paulo, né? Habilidade 2 de Geografia, mais habilidade 14 de Geografia, e as habilidades 6 de História, 8B de História e 8A de História, tudo bem? Então, são essas habilidades que nós vamos estar trabalhando hoje, né? Então, nós vamos falar de comunidades, principalmente da América, né? A pré-colombiana, e aqui algumas comunidades nacionais, né? Antes disso, vamos ter uma sondagem, né, professor? Sim, vamos ter uma sondagem que geralmente nós chamamos de questão problematizadora, ou questão disparadora. O nosso objetivo aqui, estudante, é saber os seus conhecimentos prévios, o que você já conhece sobre as comunidades pré-colombianas. Na tela. Quais povos e comunidades tradicionais da América Latina você conhece? Quanto tempo, prof, para fazer essa atividade? Dá uns 2 minutinhos para eles, tá bom? 2 minutos, dá para fazer na tela. Leia novamente o que você vai precisar fazer. Vamos lá? Povos e comunidades tradicionais da América Latina você conhece? 2 minutos, já voltamos. Então, Carlos, aqui tem bastante respostas aqui, ó. A Fernanda Daci, acho que é parente da minha esposa, que a minha esposa é Daci também. Tupi-Guarani. A Luciane já botou no plural aqui, falou Tupis. O Guilherme falou Tupi-Guarani. Quem mais aqui? O Leandro. Os tupis indígenas, os incas, muito bom, falou já um povo lá da América Espanhola. Nós temos aqui também o Raimundo falando em comunidades indígenas. Isso, perfeito. Legal. Olha, legal, vocês colocaram aí as respostas de vocês, como tupi-guaranis, como astecas, maias e incas. Isso mesmo, esses povos, eles habitavam as Américas antes da chegada dos portugueses, né, no Brasil,
e antes da chegada dos espanhóis aí no restante da América Central. Agora, você sabe por que nós chamamos o nome das Américas de América Latina? Vou responder para vocês. Porque as Américas, a América Central, a América do Sul, a América Espanhola e a América Portuguesa, espanhol, português, francês e italiano, são idiomas derivados do latim, do antigo latim lá do Império Romano. Então, italiano, francês, português e espanhol são idiomas derivados do latim. Por essa razão, como as nossas Américas aqui, exceto a América inglesa, né, os Estados Unidos, mas a América Central, a América Espanhola, uma parte da América do Sul também na mão da Espanha e o Brasil na mão de Portugal, os idiomas desses impérios são advindos, são derivações, transformações aí da língua latina. Então, por isso, nós chamamos a América Espanhola e a América Portuguesa de América Latina, tá? Vamos agora para essa cartografia, esse mapa na tela. Prof, o que representa esse mapa? Então, nós estamos vendo aí, Carlão, a questão da migração humana para a América. Então, nós temos várias teorias falando sobre a questão da migração urbana, da migração humana para a América. Então, a principal dela é o Estreito de Bering. Lá na setinha. Na setinha vocês vão observar lá que tem o Estreito de Bering. Mas também tem outras teorias, né, que falam, né, da migração humana da Ásia ou de outras áreas, né? Então, nós temos, por exemplo, no Pacífico. Tem lá uma setinha lá apontando para a América do Sul, vindo do Pacífico, 1.500 anos atrás, podendo ser até 15 mil anos atrás. É que nem o Estreito de Bering, né? 10 mil anos, 15 mil anos, né? Porque vão se encontrando os fósseis e aí vai se vendo aí através, né, do carbono 14, né, de bases científicas, quanto tempo que se tem, né? Mas também veio do Oceano Atlântico, também tem teorias que falam que vem do Oceano Atlântico. Então, são diversas teorias, mas a principal mesmo é aquela que nós vimos lá na setinha, que é o Estreito de Bering, porque há milhões de anos atrás já, né, e há milhares de anos atrás, nós tínhamos aí, né, essa região congelada. Em algumas épocas do ano ela fica congelada, e depois derrete, principalmente na época do verão, no hemisfério norte. Propiciando a passagem, então, para o nosso lado aqui, o lado ocidental. Legal. Agora, algo interessante, professor Antônio, que eu observei no mapa, e o estudante também deve notar, vamos lá voltar no mapa, é a mobilidade desses povos, professor Antônio. Você vê aí a quantidade de rotas que foram desenvolvidas aí, fazendo com que esses povos não fossem aí sedentários, né, que ficassem parados no lugar só. Então, eles eram nômades e precisavam migrar aí de acordo com as estações do ano, de acordo com a disponibilidade de alimento no local. Então, não eram povos parados, eles atravessaram e traçaram diversas rotas importantes, tá? Na tela, o próximo mapa. América Latina, prof. Olha que bonito esse verde aí. Isso aqui representa os países que falam, como o professor Carlos falou, da questão da língua latina. E a gente vai observar que alguns países na América Latina estão em cinza. Então, nós temos na América do Sul, por exemplo, o Suriname, que era a antiga Guiana holandesa, então fala lá a língua oficial holandês, e a Guiana, que é a antiga Guiana inglesa, que se fala o inglês. Então, o inglês e o holandês não fazem parte do latim, então eles não fazem parte dessa questão da América Latina. E lá na América Central também tem alguns países, como, por exemplo, Belize. Belize, que foi território maia, não fala o espanhol oficialmente. A língua oficial de Belize é o inglês. Então, os países que estão em verde são os países considerados em América Latina, mas tem as exceções, como vocês observaram aí no mapa. E voltando um pouquinho no mapa de novo, vocês vão perceber que na parte norte tem um país em verde, pequenininho, que é a Guiana Francesa. O francês também é uma língua latina. Então, apesar de ser um departamento francês, França fica na Europa, ele está em verde porque o francês também é uma língua latina. Certo, Carlão? Oui, c'est vérité. Vamos lá. Então, prof, é bem interessante porque quando nós olhamos aí para o nosso território,
não foi só os portugueses e os espanhóis que tentaram, né, dominar essa terra. Nós tivemos a invasão holandesa lá no Nordeste, nós temos aí também a questão da Guiana Francesa. Então, todos esses países queriam as riquezas desses territórios, né? O ouro lá entre os astecas e maias, o pau-brasil aqui na nossa região. Então, tudo isso interessava aos espanhóis e portugueses, franceses e holandeses. Próxima tela, olha que interessante, né? Essa imagem mística que nós observamos aí, característica aí dos povos colombianos, os povos da América Espanhola, astecas, maias e incas. É uma imagem curiosa, né, professor Antônio? Curiosa, né? E até a localização aí dos astecas, né? Porque muita gente fala, os astecas ficou em todo o México. Na realidade, ele pega aí mais a parte sul, né? Junto aí com os maias, que também os maias pegam uma parte dos astecas, uma parte lá da península de Yucatán, né, e também a parte aí da América Central. Mas os astecas se concentraram aí mais na região sul do México, como mostrou o mapa. E tem aí uma figura interessante, né, professor? Sim, é uma figura mística, né? Uma figura que retrata aí a questão da religiosidade desse povo, né? Todos esses povos, eles eram povos que possuíam o seu tipo de fé, os seus ritos, seus símbolos, que muitos deles eram extraídos aí de uma representação da própria natureza. E o conquistador dessas terras astecas foi Hernán Cortés. Ele se aproveitou ali das disputas que havia entre os indígenas e acabou conquistando aí os astecas, né? Montezuma, grande líder dos astecas, foi conquistado por Hernán Cortés. Próximo slide, vamos lá, vamos ver o que nós temos. Olha que legal a maquete e o mapa, professor Antônio. Exatamente, as principal localização aí dos astecas, né? Nós temos aí a cidade de Tenochtitlán, né? Que ela é a principal cidade aí das astecas, né? Lembrando que quando a gente fala em civilização asteca, por exemplo, nós estamos falando de diversos povos também. Eles foram se concentrando, formando aí a questão aí dos astecas, perfeito? Então nós temos aí uma maquete, né, da civilização aí da Azteca. Lembrando que a imagem anterior, que foi colocada para vocês, ela é chamada de El Pedra del Sol, que na realidade é Pedra do Sol. O Sol é uma representação, né, do Deus, o Deus maior, né, tanto dos povos pré-colombianos, como, por exemplo, os egípcios também, né, professor Carlos? Sim, o Deus Sol, né? Tanto o faraó acreditava que era, né, uma reencarnação do grande Deus Sol. Vamos lá? Vamos seguir? No mapa, prof, as cidades astecas aí, nós temos, Tenochtitlán. Essa cidade aí que era a capital do Império Azteca, onde estava aí o grande líder Montezuma. Lá no Nordeste, lá em cima, você vê Tlatelolco. É assim que se fala mesmo o nome dessa cidade, prof. Tlatelolco. Era uma cidade comercial, era lá onde estava o grande mercado de Tlatelolco, onde diversas especiarias, produtos, frutas, pimenta e tantas outras especiarias eram vendido lá nessa cidade. Então, nós temos aí uma civilização, gente, não uma civilização atrasada, não uma civilização inferior, como os europeus assim pensavam. Essas civilizações, elas traziam no seu arcabouço cultural, no seu ethos, como eu sempre gosto de citar aqui, o filósofo Henrique Cláudio de Lima Vaz, que vai trabalhar com essa questão aí da ética, né, do ethos, né, como um conjunto aí de práticas de uma sociedade. Então, eles possuíam saberes, técnicas, as grandes arquiteturas das pirâmides, né? Ali, professor Antônio, não havia cimento, né? Eles encaixavam uma pedra na outra e aí, para poder terminar a sua construção, então havia uma pedra angular, uma pedra que era cortada para poder encaixar ali e dar a força ali para
para toda a estrutura. Então, essas civilizações, astecas, maias e incas, elas trazem diversas culturas, patrimônio cultural que nós podemos analisar como as pirâmides aí, que nós sempre estudamos, ok? É uma civilização mesmo, professor. Vamos lá? Próxima tela. Bom, aí nós estamos vendo aí os maias, né? No mapa também ele aparece, ele também faz parte aí da península, do sul da península de Yucatán, mas pega também a América Central, principalmente a região de Belize, né? Tanto é que essa pirâmide que está aparecendo aí na imagem, ela faz parte, né, alguns historiadores dizem, da região política, né, dos antigos maias. Isso, o detalhe mesmo é a arquitetura, né? A maneira como isso era desenhado. Agora, imagine, professor, o engenheiro desenhando, o arquiteto desenhando todo esse projeto junto com os engenheiros para construir e, claro, os escravos. Essas sociedades antigas, elas possuíam seus escravos. Então, todo esse trabalho pesado aí de construção, seja no Egito ou nas sociedades latinas pré-colombianas, nós temos aí o trabalho escravo, né? Faz parte da história, é fato histórico. Próxima tela. O interessante é que essa imagem aí ela é chamada de El Caracol, né? Por causa das ruas, dos trajetos que eles faziam, né, círculos, sim, talvez até para confundir os inimigos. Isso, é bem interessante. Ou seja, eles não têm nada de atrasados, são bem desenvolvidos para a época mesmo, ok? Vamos seguir aqui que tá bom essa aula de História e Geografia. Próxima tela. Agora nós estamos vendo aí os Incas, né? Os Incas fizeram parte aí da civilização pré-colombiana e principalmente nessa questão aqui da América do Sul, né? Tá, a região a região andina, né, também pega a região do Peru, pega uma parte da Bolívia, pega a parte da Colômbia, né, pega até a parte da Argentina e do Chile, isso que é interessante. E nós estamos vendo aí a figura, né, mostrando a principal cidade aí, que é Machu Picchu. Machu Picchu, né? Um lugar bem interessante, um lugar histórico e de turismo, né? A imagem, ela é linda, dá para nós ficarmos aí alguns minutos contemplando essa imagem. E o conquistador espanhol dessas terras foi o Francisco Pizarro, lá nos astecas, lá em cima o Hernán Cortés, e aí os incas, o Francisco Pizarro, ou seja, conforme os europeus foram entrando na terra, eles foram modificando o espaço mental, a maneira com que esses indígenas se relacionavam entre si e com as terras, né? Com a agricultura, por exemplo, inclusive a catequização. Falando aí de agricultura, bem lembrado aí, Carlão. Volta aí na imagem um pouquinho, diretor, e a gente vai ver do lado direito a forma como se fazia agricultura naquela época. Terraceamento com curvas de nível. Então, é uma tecnologia que é utilizada até hoje, né, para segurar a água que vem das regiões altas e, principalmente, aproveitar as altitudes das montanhas. Então, eles plantavam em regiões montanhosas. Então, de pouca planície, mas de regiões montanhosas. Que inteligência, né? Craque essa galera aí, viu? Nos ensina bastante hoje na nossa questão aí da engenharia da agricultura, né? Próxima tela, olha que mapa colorido, mas colorido, só que ele tem uma linguagem, né, professor Antônio? Ele quer nos ensinar algo aí com todas essas divisões aí coloridas do mapa, não é isso? Nós perguntamos das comunidades, muitos falaram aí Tupi-Guarani, né? Sim. Então, Tupi-Guarani está em boa parte aí dessa cor salmão, aparece aí o Tupi-Guarani, né? E os pontos vermelhos são as comunidades atuais, que vivem em todo o Brasil. Tá? Então, nós temos diversas comunidades indígenas que viviam já antes da vinda dos europeus. Então, eles são os que nós denominamos de povos autóctones, que são aqueles povos que já estavam e já originários da terra. Tá? Então, nós tínhamos aí várias comunidades indígenas, né, com várias crenças, com vários línguas, né, que estavam já no nosso território. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, né, com a vinda dos portugueses, né, houve essa questão aí
da diminuição de tribos e da diminuição de povos, que alguns até nem existem mais. Ainda mais tem o Tupi-Guarani, né, tem o G ainda, né, sim, os descendentes. Nós tivemos uma formação lá em Osasco, né, do grupo que trabalha a ERER, né, a Educação para as Relações Étnico-Raciais, e aí nós tivemos contato lá, bem antes da pandemia, lá no Museu de Arqueologia da USP, nós tivemos contato com alguns povos indígenas, povos caigangue, outros povos que habitavam aqui o interior do nosso país, e é muito interessante você ouvir as histórias que eles contam, a maneira com que eles se relacionam na sociedade, entre eles, como é a educação dos filhos, como a questão do respeito aos mais velhos, a questão da fé, que é muito presente também no meio desse povo. E você sabe qual foi a pergunta que eu fiz para a Pajé? Qual foi, Carol? Se eles vão à farmácia. Nossa. E ela me falou que o tempo que ela é pajé, ela nunca foi à farmácia, prof. Ela tem todos os remédios na própria mata. E ela falou que não ensina porque algum curioso pode ir lá e pegar uma planta errada e fazer até um veneno. Então, é uma sabedoria antiga desses povos, ok? E as tribos indígenas hoje, elas estão concentradas mais na região centro-oeste do nosso mapa, não é verdade? Então, essa parte aqui, voltando lá no mapa para a gente visualizar e vocês identificarem, essa parte de Mato Grosso do Sul, Goiás já tem poucas, né, prof? Né? E mais subindo ali para Roraima, Amazonas, lá na cabeça do cachorro, lá na ponta lá do Amazonas, existem bastante tribos indígenas preservadas, mas que eles lutam cotidianamente para manter o seu espaço e a sua cultura. Na região amazônica tem até tribos indígenas aí que não são nem conhecidas, elas não deixam nem chegar perto. Entendeu? Então, já para vocês verem aí da situação que fica, né, pela manutenção, né, da sua cultura. Da sua cultura, verdade, né? Gente, ó, nós estamos aqui, conversamos bastante com vocês, não é? Vamos ler um texto agora? Na tela. Povos e comunidades tradicionais, né, são os PCTs. Então, na legislação brasileira, a definição do que são PCTs, povos e comunidades tradicionais, está relacionada a especificidades culturais de um determinado grupo, que possui formas singulares de organização social. Os integrantes dos PCTs compartilham de características culturais, como aspectos religiosos, econômicos e de organização social, relacionadas também a práticas diversas que são transmitidas por meio das tradições. A reprodução cultural desses grupos, via de regra, está relacionada a uma geografia específica e é por meio da relação com o espaço geográfico que se perpetuam as tradições. Um exemplo de PCTs são os povos da floresta amazônica, como nós acabamos de citar para vocês. Então, o professor Carlos até comentou, né, que a Pajé não passava, né, não é para os povos, não é para a comunidade, né, porque sempre passa de uma mão para outra, mas de pessoas estranhas que vêm para a tribo, isso não vai ser nunca passado. Né? Sim, né? Geralmente a pessoa ela estuda, né, para ser pajé, ela passa por todos os processos, rituais, todos os trâmites que eles têm lá para poder a pessoa chegar a esse nível de conhecimento. E olha que legal que nós enxergamos no texto a relação do espaço com a cultura, né? A relação do espaço territorial com a cultura. Se você tira o indígena da sua terra, toda a simbologia do seu espaço mental também desaparece, porque é ali onde se constrói as narrativas, é ali onde se constrói a tradição, é ali onde se constrói a maneira de enxergar o mundo ao redor, ou seja, existe um ethos mesmo, né? Algo que o próprio território proporciona de simbologia para eles, ok? Bem legal, não é? Próxima tela, bastante mapa, história e geografia tem bastante mapa. E vocês estão vendo aí as comunidades tradicionais do Brasil que não são indígenas, tá? Até mandar aí um forte abraço para o professor Leís aí da Escola Hermano Marchetti, né, que faz um trabalho na RBMA, né, e cedeu esse mapa para nós. E esse é interessante porque esse mapa ele mostra comunidades tradicionais que não são indígenas.
Tá? Então é isso que é interessante, Carlão. Legal, bem legal. São comunidades tradicionais da terra, mas elas não são consideradas aí indígenas. Bem interessante mesmo. E agora, muitas dessas comunidades indígenas, eles já vivem em áreas urbanas, não é isso? Exatamente. Até a questão aí, por exemplo, dos caiçaras que vivem na região litorânea, né, como também os quilombolas que já vivem mais no interior, né, tem os praieiros, né, os ribeirinhas que já moram mais na região norte, mas tem um contato mais com a urbanização, porque é lógico, né, a urbanização está crescendo e aí vai conquistando os territórios. Vai conquistando o território deles, né? Gente, próximo slide. Vamos ver o que nós temos para vocês aí, os quilombolas e indígenas. Como nós falamos de comunidades tradicionais, então nós temos aí modelos de casas, né? Então temos aí as casas de taipas das comunidades quilombolas no Maranhão, né? Do lado esquerdo, e do lado direito nós temos as aldeias, né? Uma comunidade indígena do Xingu, que é na região lá centro-oeste. Correto, professor? Correto, bem legal. Eu morei 8 anos no Rio Grande do Norte, prof, e lá existe comunidades quilombolas ainda no interior. Essas comunidades, elas preservam aí a sua cultura, a sua maneira de ser, de enxergar a sociedade, e nós devemos, claro, também respeitar essas comunidades. Elas são tradicionais e pertencem à história e à identidade do nosso povo, ok? Legal, nós temos um vídeo aí, prof, para nós assistirmos. É um videozinho rapidinho, fala sobre os povos e comunidades tradicionais que discutem políticas públicas em Brasília. Vamos dar uma olhada aí? O segundo Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais começou nesta terça-feira aqui em Brasília. Durante 4 dias, cerca de 300 lideranças de 26 comunidades tradicionais, como extrativistas, seringueiros, pescadores e quilombolas, vão debater junto a representantes do governo federal políticas públicas para o setor. O Encontro Nacional é a última etapa de um ciclo de debates que já aconteceu em cada uma das 5 regiões do país e resultaram em demandas prioritárias que vão ser apresentadas aqui no Encontro Nacional. Os debates são guiados pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Essa política foi criada em 2007 e se baseia em 4 eixos: a garantia ao território, à infraestrutura, à inclusão social e ao fomento de atividades de produção sustentáveis. Outro objetivo do Encontro Nacional é reestruturar a Comissão Nacional, que contém representantes da sociedade e do governo e é responsável pela avaliação e implantação da política nacional. De Brasília, Carolina Rocha. Então vocês viram aí que as comunidades tradicionais também discutem, né, políticas públicas para, logicamente, trazer benefícios para elas, né? Porque se elas não discutirem, aí fica complicado, porque aí o lado, né, das não comunidades tradicionais decidem por elas mesmas e elas ficam órfãs, né, até dos seus territórios. Certo, professor? Verdade. E, claro, eles são cidadãos, né? Lá atrás, né, Aristóteles, né, chamava o homem de um ser político. Então, a política, ela é justamente essa participação sobre os assuntos da cidade. Lá em Osasco, eu sempre leio no Diário Oficial de Osasco as atas das reuniões dos conselhos municipais. E aí a gente vai se atualizando com o que a cidade está passando, com o que a cidade está trabalhando. Então, essas comunidades, eles são cidadãos e participam aí também das políticas públicas para beneficiar a sua cultura, seu território, seu povo, ok? Temos uma última atividade aí, né, prof? De pesquisa. Na verdade, vocês vão fazer aí uma pesquisa, tá aí na tela, dá uma printada aí na tela para vocês aí. Pesquise mais sobre povos e comunidades tradicionais. É interessante conhecer, né, a formação das comunidades, porque são civilizações que já estavam aqui no Brasil e na América Latina, como a gente viu. Tudo bem? A gente quer agradecer aí a participação de todos, né, obrigado, né, tenham uma boa noite aí, um bom descanso. Depois teremos outras aulas aí. Um abraço. Obrigado, professor Carlos. Opa, obrigado você, professor Antônio. Aqui nós somos parceiros junto com vocês, ok? Gente,
Até mais e estudem.